As questões de termodinâmica da FUVEST se parecem com as questões de termodinâmica do Enem. Pronto, falei. Índio, mas eu não concordo. Então você não conhece as questões, pô. Hoje eu trouxe aqui uma questão que é da FUVEST, fala aqui sobre o ciclo de Stirling, que é idêntica a várias outras questões que já apareceram no Enem. 2024 caiu uma questão de ciclo Otto no Enem. Eu até anotei aqui, 2016 caiu outra questão de ciclo Otto, 2017 caiu uma questão de ciclo diesel. Já apareceu o ciclo de Carnot 2 vezes na prova do Enem. E muitas dessas questões pedem a mesma coisa que foi pedido na letra B dessa questão, que é discursiva da FUVEST. Em qual etapa do ciclo acontece a combustão? Em qual etapa do ciclo é liberado calor para a fonte fria? Em qual etapa do ciclo é recebido o calor da fonte quente? Idêntico, gente, idêntico. Essa questão é discursiva, tudo bem, você vai ter que elaborar uma resposta no Enem, você vai marcar uma alternativa. Mas o conteúdo é o mesmo. Então, se você está estudando termodinâmica para o Enem e está estudando direito, você está estudando termodinâmica para a FUVEST também. Agora é isso, se você está estudando direito, se você é aquele concurseiro do Enem que lê a teoria, assiste uma videoaula e acha que acabou, aí realmente não dá. Você não vai fazer as questões nem da FUVEST, nem do Enem. Então vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos começar a resolver essa questão. Proposto por Robert Stirling, em 1816, o motor de Stirling, que nome engraçado, aplicado em conjunto com coletores solares de disco parabólico, tem sido utilizado na geração de energia elétrica a partir da energia solar. Dessa forma, ele oferece não apenas uma solução eficiente e sustentável à demanda energética, mas também reduzindo perdas na transmissão e impactos ambientais em relação a grandes usinas convencionais. O funcionamento desse motor compreende 4 etapas: aquecimento isovolumétrico, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica de um gás, assumido como ideal, conforme a figura a seguir. Considerando os processos termodinâmicos mostrados na imagem AB, BC, CD e DA, responda. Letra A. Qual dos processos descreve a compressão isotérmica do ciclo de Stirling? Justifique a sua resposta. Essa letra A é para ver se está saindo tinta da caneta. Só de bater o olho, a gente nota que só tem uma transformação em que há compressão. Se há compressão, há uma redução do volume. Repara que de A para B, o volume ele permanece constante. Aqui, ó, ele tem um valor, volume, e ele fica constante de A para B. De B para C, o volume aumenta. Volume sai de A e vai para C. Repara que de C para D, o volume permanece constante. E de D para A, o volume diminui. Ele sai de VC, que eu chamei aqui de VC, e volta para VA. Onde eu, então, eu posso justificar aqui, vai ser na transformação de D para A. E aqui eu não vou escrever, mas você anota aí, né? Justificativo é a única a transformação de D para A é a única transformação em que o volume diminui. Portanto, só pode ser ela a compressão isotérmica do ciclo de Stirling. Beleza, então a letra A é para ver se o candidato está vivo. Letra B. Em qual dos processos o sistema recebeu calor da fonte quente? Justifique sua resposta. Aqui está o ouro. Aqui tem muita coisa legal para a gente conversar. Eu vou começar dando um embasamento. Esse vídeo vai ficar bem completo.
Eu vou começar dando um embasamento, porque senão você só, né, anota a resposta e não entende nada. Primeira coisa que você tem que saber, a energia interna aumenta ou diminui conforme a variação de temperatura. O que eu estou te falando? Injô, se não existe variação de temperatura, se a temperatura é constante, a energia interna do sistema também é constante. Ou seja, se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna também é zero. Injô, e se a temperatura aumenta? Se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Injô, e se a temperatura diminui? Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Então, se a variação da temperatura é positiva, a variação da energia interna é positiva. Se a variação da temperatura é negativa, a variação da energia interna é negativa. Então, Injô, repete aí, só para ver se eu entendi. Tá. Então, se a temperatura fica constante, a energia interna fica constante. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Beleza, estamos conversados. Guarda isso, não guarda, não esquece, tá? Vamos lá. Próximo tópico importante para você conseguir entender a letra B. O gás pode ganhar ou perder energia de duas maneiras. A maneira que todo mundo lembra, que todo mundo pensa, é através do calor. Entendeu? Se um gás ganha energia na forma de calor, a energia interna tende a aumentar. Se ele libera energia para o meio na forma de calor, a energia interna tende a diminuir. Só que qual é o problema? O que eu tenho que observar? É que essa não é a única forma do gás trocar energia com o meio. Por isso que às vezes dá problema. A outra forma, a segunda maneira, é através do trabalho. E, João, como é que eu sei se o gás ganhou ou gastou energia na forma de trabalho? Eu olho para o que aconteceu com o volume. Se o volume aumenta, quer dizer que o gás gastou energia na forma de trabalho. Pensa que, assim, é o gás que está empurrando, né? Pensa que o gás está confinado num recipiente e tem um êmbolo, uma parede, e o gás está empurrando essa parede. Se o gás está empurrando essa parede, o gás ele realiza trabalho, ele está gastando a energia dele para conseguir empurrar essa parede. Por outro lado, se o volume diminui, é porque tem alguém comprimindo o gás. Se o volume diminui, tem alguém gastando energia para o gás ficar num volume cada vez menor. E aí, se eu gasto energia comprimindo o gás, essa energia ela não se perde, ela não some. Ela vai para o gás. Então, quando eu penso em trabalho, eu tenho que lembrar disso. Se o volume aumenta, o gás perde energia na forma de trabalho. Se o volume diminui, o gás ganha energia na forma de trabalho. Índio, existe uma exceção? Existe uma coisa chamada expansão livre, que seria uma situação em que o gás se expande no vácuo. Seria uma única situação onde o gás ele se expande, né? O gás ele expande e ele não realiza trabalho, mas não é o caso. Falar de expansão livre é uma aula só para isso, tá? Então, de uma maneira geral, você vai entender dessa forma. O volume aumenta, o gás perde energia na forma de trabalho. O volume diminui, o gás ganha energia na forma de trabalho. Injô, como é que eu vou saber se a energia interna do gás aumentou ou diminuiu? Eu vou olhar esses dois fatores. Se ele ganhou 1000 joules em forma de calor e ganhou 1000 joules na forma de trabalho, no total ele ganhou 2000 joules. Injô, se ele ganhou 1000 joules na forma de calor, mas gastou 200 joules na forma de trabalho, aí você vai pensar, bom, ganhou 1000, gastou 200, no final aumentou 800 joules.
Injô, ele ganhou 1.000 na forma de calor, 1.000 joules na forma de calor, mas ele gastou 1.500 joules na forma de trabalho. Ele gastou mais do que ganhou, então ele perdeu 500 joules. Né? A energia interna diminuiu 500 joules de unidade. Tudo bem? Então, essa é a lógica que você tem que ter aqui. Beleza, Injô? E aí eu já sei que quando ele aumenta a energia interna, é porque a temperatura aumenta. Se a energia interna, depois dessas trocas, a energia interna diminui, a temperatura vai diminuir junto. Tá lindo. Tá conectando? Tá conectando? Beleza. Injô, próximo fator que eu tenho que saber. Eu tenho que saber analisar gráfico PV. Tem que saber analisar gráfico PV. O gráfico PV, ele tem uma coisa que é magnifique, que são as isotermas. Ou o aluno sabe isoterma do gráfico PV e ele sabe termodinâmica, ou ele não conhece as isotermas do gráfico PV e ele não sabe termodinâmica. Não tem aluno que sabe termodinâmica e não sabe fazer leitura de isotermas de gráficos PV. Se você não sabe fazer isso, você não sabe termodinâmica. Então vamos lá. Injô, essas isotermas são curvas, né? Lá na matemática são conhecidas como hipérboles equiláteras. Tem que me preocupar com isso? Não. Você tem que saber que essas isotermas, né, elas são curvas. E em cima dessa curva, nós temos uma temperatura representada. Então, por exemplo, quando eu escolho esse ponto, vamos supor que eu diga que a temperatura T1 é de 100 Kelvin. O que eu sei? Eu sei que esse ponto, ele reúne, né, uma pressão P1, um volume aqui embaixo V1, e que nesse par de pressão e volume ele tem a temperatura de 100 Kelvin. Se eu escolher outro ponto aqui embaixo, claro que eu vou ter uma outra pressão e um outro volume, mas a temperatura continua de 100 Kelvin. Qualquer ponto que eu escolho em cima dessa curva, eu vou ter um par, né, de pressão e volume que está a 100 Kelvin. Então, qualquer ponto que eu escolho em cima dessa outra isoterma, eu terei uma outra temperatura. E eu tenho que saber que essa temperatura T2 é maior do que T1. Só pode ser 200? Pode, mas podia ser 120, 130, 150. O importante é, quanto mais afastado eu tiver do encontro dos eixos, quanto mais longe eu tiver, maior a temperatura que essa curva representa. Então, T3 é uma isoterma, e eu sei que qualquer ponto em cima dessa curva T3, ele tem uma temperatura maior do que em T2 e maior do que em T1. T3, ele poderia ser 300 Kelvin? Poderia, mas poderia ser 210, 220, 250. O importante é que seja maior do que T2. Então, quanto mais afastado do eixo eu estou, maior a temperatura que essa isoterma representa. Tá lindo, tá lindo. Se você tá comigo até aqui, você tá muito bem. Tá muito bem. Então vamos lá. Agora que a gente vai conseguir analisar a questão de fato. Então, vamos olhar cada uma dessas transformações e entender se, por exemplo, na transformação de A para B, há realização de trabalho ou não, se ele ganha energia na forma de calor ou não, se a energia interna aumenta ou não. Só que é como eu te falei no início, para você conseguir fazer essa análise, você precisa ter entendido tudo que eu falei até agora. Então recapitula aí para mim. Tá bom. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Beleza. Se a temperatura fica constante, a energia interna fica constante. Não aumenta nem diminui. Eu posso trocar energia de duas maneiras. O gás troca energia de duas maneiras, através do calor e através do trabalho. Quando o volume aumenta, o gás perde energia na forma de trabalho. Quando o volume diminui, o gás ganha energia na forma de trabalho.
E se o volume não aumenta nem diminui? Se o volume permanece constante, aí o trabalho é nulo. Vou usar W para trabalho, tá? Então, se a variação do volume é zero, ou seja, se o volume não aumenta nem diminui, não há troca de energia através do trabalho. Muito bom. Perfeito. E falei sobre as isotermas. Quanto mais longe do eixo eu estou, maior a temperatura que a isoterma representa. Então vamos lá. Injo, vamos analisar cada uma das transformações. Então, vou pegar aqui a transformação de A para B. Transformação de A para B. Primeira coisa que eu noto. As isotermas não vêm desenhadas, né? Elas não vêm desenhadas. Então, eu tenho que desenhar. Eu vejo que tem uma isoterma aqui embaixo e tem uma outra isoterma que passa lá em cima. Gente, as isotermas não vêm desenhadas. Hein? As isotermas não vêm desenhadas. Você vai ter que adicionar as isotermas na sua questão para conseguir analisar o problema. Isso aqui é uma maldade, tá? Então você vai enxergar as isotermas mesmo que elas não estejam lá. Injo, eu noto que de A para B o volume não mudou. Então qual foi o trabalho realizado de A para B? Zero. Se não houve mudança de volume, não houve, né, realização de trabalho, nem pelo gás, nem sobre o gás. Mas a temperatura aumentou. Eu fui de uma temperatura pequena, T1, e fui para uma temperatura grande, T2. Ora, se a temperatura aumentou, é porque a energia interna aumentou. Se ele ganhou energia e não foi na forma de trabalho, só pode ter sido de que maneira? Qual é a outra forma que o gás tem de receber energia? Eu ouvi você falando daí, através do calor. Então, o calor de A para B é um calor recebido. O gás recebe calor de A para B. Perfeito, perfeito. Vamos analisar a próxima, né? Injo, depois a gente tem uma transformação que vai de B para C. E ele fala na questão que é uma expansão isotérmica. Se é uma expansão isotérmica, é uma expansão que se dá ao longo de uma curva conhecida como isoterma. Muito bom. E, Jô, se houve uma expansão, né, o volume B está aqui e o volume C está lá. O volume aumentou, pô. Você tem que conseguir enxergar isso. Se houve um aumento de volume, o gás gastou energia na forma de trabalho. Então, houve sim uma realização de trabalho, e eu vou botar aqui que o gás gastou, vou escrever desse jeito. O gás gastou, ele perdeu energia na forma de trabalho. Essa questão você precisa pensar, precisa raciocinar junto comigo. Injo, se a temperatura ficou constante, é porque a energia interna do gás ficou constante. Como é que pode a energia interna do gás permanecer constante se ele perdeu energia na forma de trabalho? Como é possível isso? Simples. Ele teve que ganhar energia de outra maneira. Ele perdeu na forma de trabalho. Mas tudo que ele perdeu na forma de trabalho, ele ganhou na forma de calor. É a única possibilidade, gente. Verdade, né? Se a energia interna ficou constante, mas ele perdeu energia na forma de trabalho, alguma energia teve que entrar para compensar. E só pode ter sido na forma de calor. Por quê? Porque tem duas maneiras do gás trocar energia.
na forma de trabalho ou na forma de calor. Se ele ficou constante e ele perdeu na forma de trabalho, ele ganhou na forma de calor. Então aqui também foi um calor recebido. Então nós já vimos que o gás ele ganhou calor na etapa de A para B e ele recebeu calor na etapa de B para C. Jô, próxima etapa. Vamos agilizar. De C para D. De C para D, nós notamos que o volume ele permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, não há trabalho, não há realização de trabalho. Nem pelo gás, nem sobre o gás. Volume constante, trabalha nulo. Jô, noto que ele saiu de uma isoterma T2 e foi para uma isoterma T1. E aí, gente, você tem que lembrar do que eu falei das isotermas. A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, a energia interna também diminuiu. Jô, como é que pode a energia interna ter diminuído se o gás não gastou energia na forma de trabalho, se o trabalho é zero? É porque ele perdeu energia de outra maneira. Só pode ter sido de qual forma? Através do calor. Então, o calor de C para D, ele foi, né? É um calor que ele cedeu. Ele perdeu para o meio. E a última etapa, nós temos aqui de D para A. Uma compressão isotérmica. E aí o raciocínio é parecido, né, com esse quadro aqui que eu já tinha conversado. Se tivemos uma transformação isotérmica, se nós tivermos essa transformação, a energia interna permaneceu constante. A diferença de cima para baixo é que agora houve uma compressão. Se houve uma compressão, o volume diminuiu, quer dizer que o gás ganhou energia na forma de trabalho. E aí, né, é o mesmo raciocínio. Se ele ganha energia na forma de trabalho, mas a temperatura não aumenta, a energia interna permanece constante, é porque ele perdeu, né? Isso foi compensado, perdendo energia de outra forma. Ele só pode ter perdido na forma de calor, ou seja, ele cedeu energia na forma, né, de calor para o meio. Legal, maneiro. Então, analisando essas 4 transformações, nós percebemos que ele ganhou energia em 2 etapas, na etapa de A para B e na etapa de B para C. Por isso, a resposta aqui da letra B é essa. Você vai responder que ele ganha calor da fonte quente. Ele recebe calor da fonte quente nas etapas de A para B e B para C. A justificativa é tudo isso que eu já te expliquei, né? Você vai explicar bonitinho, cria ali um texto explicando, né, que na transformação de A para B, né, ocorre uma transformação isovolumétrica, onde a temperatura aumenta, e, né, na transformação isovolumétrica, com a temperatura aumentando, o trabalho realizado é nulo, a única forma que ele tem de aumentar a energia é recebendo calor. Aí depois você vai explicar, né, de B para C, ocorre uma expansão isotérmica, portanto, a energia interna permanece constante, o gás ele perde energia na forma de trabalho devido à expansão, portanto, ele ganha energia na forma de calor. Então, ele ganha energia na forma de calor também na etapa BC. Ok? Tranquilo? Galera, para a galera que recebeu o desafio no meu Indiogrupo, está respondido, né? Está respondido. Mas a questão da FUVEST ainda tinha uma letra C.
Essa letra C ficou meio perdida aí porque ela não depende do gráfico. Mas ainda assim é uma questão maneira, então eu vou resolver, certo? Ele fala assim, ó, coletores solares parabólicos apresentam taxa de conversão de energia solar em energia elétrica de aproximadamente 30%, com geração de potência elétrica em torno de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar média em joules transferida ao coletor durante 1 hora. Então, anota as informações. O tempo é de 1 hora, o rendimento é de 30% e a potência útil é de 15 kW. Índio, quilo é 10 a 3. Então, 15 kW é 15 vezes 10 a 3 watts. Repara, né, que essa é a potência elétrica, o que ele consegue gerar de fato de energia elétrica, por isso é a útil. A total é a que ele recebe do Sol. Potência total. É o que ele recebe do Sol que nós não sabemos, mas nós podemos calcular. Sabemos que rendimento é sempre o que é útil dividido pelo total. Sempre. Útil sobre o total. 30% é 30 sobre 100. Ah, 3%, 3 sobre 100. 80%, 80 sobre 100. Potência útil, 15 vezes 10 a 3. Potência total é a potência, né, que chega do Sol. Vamos isolar a potência total, vai ficar assim, ó, 15 vezes 10 a 3 vezes 100 dividido por 30. E aí ficou facinho, né? 15 dividido por 30 é 0,5. 10 a 3 vezes 100, 100 é 10 a 2. Isso aqui vai dar 10 a 5 watts. Eu posso, para ficar mais bonito, botar desse jeito, né? 5 vezes 10 a 4 watts. Essa é a potência total. Índio, foi isso que ele perguntou? Não. Toma cuidado. Cuidado, bedida. Cuidado. O que ele perguntou foi energia. Mas sabemos que potência é energia sobre o tempo. Que lindo, cara. Então vai ficar assim, ó, potência, 5 vezes 10 a 4. A energia é o que eu quero, em joules. E o tempo, ele deu 1 hora. Eu vou botar aqui, ó, 1 hora, você sabe, né, que tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, para transformar de hora para segundo, eu multiplico por 60 e depois multiplico por 60 de novo. 60 vezes 60, 3.600. Ah, é mesmo. Você não pode esquecer que o watt é joule por segundo. E nenhum dia na tua vida tu vai botar potência em joules por segundo, em watts, e usar o tempo em hora. Pelo amor de Deus, não me irrita. Então você bota aqui, né, 3.600. Aí vai fazer essa multiplicação. Então, vamos lá, né? 36 vezes 5 dá 180. 36 vezes dá 180. Bota mais os 2 zerinhos. Isso aqui, eu posso escrever 1,8 vezes 10 a... Né? Já tem 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 a 8 joules. 10 a 8 joules. Então tá aí. Essa é a resposta da letra C dessa questão discursiva da FUVEST. Quer ver todo dia uma questão de altíssimo nível? Já me segue, ativa o sininho, que todo dia você vai acompanhar uma resolução brutal para que você chegue no Enem. Absurdo. Eu quero que você acerte 15 de 15, nada menos. Um beijo, deixa o like e até a próxima.
Valeu!